Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Ariane e eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a estrutura da resenha crítica. Eu estou utilizando esse site da UOL e o texto veiculado por esse site da UOL está muito explicativo. Acredito que vai esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre a escrita da resenha crítica. Bom, a resenha crítica é um gênero textual solicitado aos estudantes, principalmente aqueles que estão na universidade. E como todo gênero textual, ele precisa de um padrão. E ele precisa que esse padrão seja seguido e respeitado, certo? Existem alguns tipos de resenha, porém nós vamos nos centrar na resenha crítica. E a resenha crítica, ela apresenta algumas características, dentre elas a objetividade, imparcialidade, impessoalidade e a cientificidade. Então, como vocês estão percebendo, a resenha crítica, ela é um texto escrito em terceira pessoa, em que você dará a sua opinião, porém você não poderá utilizar na minha opinião, em minha opinião, eu acho. Você dará a sua opinião mascarada, vamos dizer assim. Você terá de ser objetivo, é como se fosse uma dissertação argumentativa, certo? Porém, ela segue uma outra estrutura. A resenha crítica, também conhecida como resenha universitária, como eu disse, apresenta moldes rígidos responsáveis pela padronização dos textos científicos. Pessoal, agora é muito importante que vocês se atentem aos elementos pertencentes a uma resenha crítica. Então, como eu venho dizendo, a resenha crítica ela segue um padrão. E nesse padrão, esses elementos de 1 a 7 estão incluídos, certo? Identificação da obra. É indispensável que conste em sua resenha os dados bibliográficos do livro ou artigo que será resenhado. Então, por exemplo, a vocês foi atribuída a tarefa de resenhar um artigo ou mesmo um texto. A primeira coisa a se fazer é colocar os dados bibliográficos desse texto, certo? É o que? É um artigo? É um site? É um texto veiculado por um site? É um livro? Então, tem que deixar isso claro. E como eu vou deixar isso claro? O texto, nananã, o artigo, nananã, você coloca o nome do artigo ou do texto, veiculado pelo site, coloca o site, certo? E com isso a gente vai continuar a seguir esses passos. 2. Apresentação da obra. Nesse momento, você deve introduzir o assunto para o seu leitor, abordando os principais aspectos que serão contemplados ao longo do texto. Então, primeiro você vai ler o texto como um todo. Dessa leitura, você vai extrair as partes principais. Qual é o assunto? Quais são os principais aspectos desse texto que eu li? Então, vai ser o segundo momento, né? Vai ser a segunda coisa, entre aspas, que você vai apresentar na sua resenha. Um resuminho do assunto ou dos assuntos apresentados no texto lido. 3. Descreva a estrutura do livro ou do artigo que será resenhado. Nessa parte, você deve falar sobre a divisão em capítulos e em seções, foco narrativo e o número de páginas do texto em sua versão integral. Então, gente, está bem explicativo, né? Esses passos. No nosso curso, nós não vamos fazer resenha crítica de livros, apenas de textos. Então, vocês podem, nessa parte, falar sobre a quantidade de parágrafos que o texto tem, certo? Descreva o conteúdo, passo número 4. Uma boa resenha apresenta um desenvolvimento que gira em torno de 3 a 5 parágrafos, o que é suficiente para sintetizar o texto-fonte. Então, lá no passo 2, a gente fez uma introduçãozinha bem pequena sobre o assunto geral do texto que lemos. Agora, a gente vai nos aprofundar sobre o conteúdo daquele texto que foi lido. Então, você vai tudo em terceira pessoa. No texto em questão, o autor, tananã, põe o nome do autor do texto, aborda,
tal questão de tal maneira, ele expõe que... E assim vai, você vai resumindo, né, esse artigo ou esse texto que você leu. 6. Identifique o autor da obra resenhada. Aqui está pedindo para você apresentar dados bibliográficos, especialmente sobre suas obras e área de atuação. Não precisa se aprofundar tanto nessa parte. Também, essa parte, ela não precisa estar em 6º lugar, né? Você pode trazer essa informação no início da sua resenha. Lá na parte que você vai falar o título do texto e da onde ele foi extraído, a fonte, você já pode aproveitar e citar o autor, certo? 7. Identifique-se. No último parágrafo, deve constar a sua assinatura, assim como a graduação cursada. Então, ao final da sua resenha, você também não pode esquecer de se identificar. Fulano de tal, aluno do curso técnico em guia de turismo, modalidade EAD. Pessoal, vocês perceberam que não tem segredo. Quando o assunto é resenha crítica, basta seguir esses passos, certo? E escrever um texto em terceira pessoa, objetivo, impessoal. O que a gente entende por impessoalidade? A gente não deve colocar nossos sentimentos, não deve, assim, manifestar de maneira explícita nossos sentimentos. Por exemplo, usar adjetivos como maravilhoso, belo, horrível, horripilante. Não, você pode opinar sobre tal assunto, ser a favor, ser contra, porém, vamos dizer, contenha-se. Utilize palavras tais como, tal situação apresenta aspectos positivos, aspectos negativos, tal situação apresenta-se inadequada ou adequada. E, pessoal, aqui não tá falando, mas você, por ser uma resenha crítica, você deve expor sua opinião. Então, nesse item número 5 aí, argumentos, né? Você vai falar sobre o assunto da resenha, porém, dando sua opinião. Hora de dar a sua opinião. Muitas pessoas acham que toda resenha dispensa argumentação, mas isso não ocorre com a resenha crítica. É importante que você opine, mas não se esqueça de que se trata de uma resenha, portanto, a síntese deve ser preservada. Então, foi o que eu falei. Eu esqueci de mencionar isso quando eu falei do item 5. Eu falei para vocês somente fazerem um resumo sobre, certo? Vocês podem fazer um resumo sobre, claro, como eu disse, o autor, expõe que o turismo. E aí você já coloca a sua opinião a seguir. Contudo, observamos, por meio de estudos veiculados pela Universidade de São Paulo, que o autor apresenta-se desatualizado quanto tal assunto referente à área do turismo, pois, de acordo com tal pesquisa... Agora, né, é a hora de vocês utilizarem a argumentação. Vocês podem ir a favor ou contra. Vocês podem trazer argumentos a favor ou mesmo argumentos contra, que provem, né, que aquele autor que está se referindo à área do turismo, por exemplo, ele está desatualizado ou ele está equivocado quanto ao que ele disse. Tudo bem? Então, pessoal, não tem segredo a produção de uma resenha crítica e... Por muitos alunos apresentarem dificuldades, nós do GEAD decidimos fazer um template em que vocês irão completar e irá facilitar a vida de vocês. Então, como vocês podem observar, esse template, ele tá aqui. Resenha, dados gerais. Disciplina... Comunicação, professor, meu nome, o seu nome, aluno, análise do artigo. Qual que é o título do texto? Do texto a ser resenhado? Você coloca aí. O autor. Lê no texto o autor. Palavras-chave. A partir da leitura desse texto sobre turismo, quais foram as principais palavras ou conceitos que você pôde extrair? Quais foram as palavras que mais... ou conceitos, né, que mais ficaram marcadas para você, que aparecem mais?
Você vai e coloca aí. Comentário sobre a fonte de pesquisa. Autoria, relevância do tema e confiabilidade desta fonte. Então, aqui você vai dissertar sobre a fonte. O site é confiável? Vocês já ouviram falar que tal site, de onde essa pesquisa foi extraída, esse texto foi extraído, ele é confiável? Qual é a relevância do tema? Vocês vão ver lá, né, o tema do texto. Qual é a relevância do tema para o âmbito do turismo, certo? E isso, todas essas informações, elas deverão ser escritas em terceira pessoa, como eu falei, né? A gente tem que ser imparcial em terceira pessoa. Resumo em 10 linhas. Aqui vocês vão apresentar, né, o resumo do texto, quais são as principais ideias trazidas pelo texto, também sempre em terceira pessoa, e vocês podem utilizar as construções. O autor, tananã, expõe que o turismo, e aí vocês vão ler o texto e vão colocar aqui, vão escrever aqui um resumo desse texto. Análise crítica. Citação de fontes externas. Aqui, gente, é aquele item 5 que a gente viu lá no site da UOL. Vocês vão trazer argumentos mesmo. E para validar, para deixar os argumentos de vocês fortes, vamos dizer assim, vocês podem citar fontes externas, alguma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Unesp, ou, enfim, por fontes, né, que vocês conhecem aí relacionadas ao turismo, certo? E vão embasar o argumento de vocês, que pode estar a favor do texto lido, vocês podem concordar com o autor do texto lido, e aí, mesmo assim, vocês vão trazer argumentos que demonstrem essa concordância de vocês, né, com o autor do texto, com os conteúdos do texto. Ou vocês podem discordar. E aí também vocês podem trazer, como eu disse, essas fontes externas que mostram o contrário do que o autor do texto em questão está dizendo. Sempre em terceira pessoa, tudo isso em terceira pessoa, certo? Você não vai escrever eu percebi que eu notei que o texto reflete sobre o turismo, porém de maneira equivocada. Não. O autor do texto faz uma reflexão acerca do turismo, porém, segundo dados da Associação Brasileira de Viagens, tal situação não se apresenta desta forma. E aí você vai. Tudo bem?